A origem histórica da medida provisória remete à Primeira Guerra de Independência Italiana, que se deu entre os anos de 1848 e 1849. Durante esse período, o deputado Urbano Ratazzi vai levantar a tese do direito por necessidade. Para ele, a lei da necessidade, ela sobressaía qualquer estatuto. No Brasil, o primeiro indício que a gente tem de algo parecido com a medida provisória são os decretos-leis previstos pelo artigo 55 da Constituição de 1967, após a Emenda Constitucional de 1969. O artigo 55 fala que o presidente da República pode adotar decretos-leis em casos de urgência e interesse público. Esses decretos-leis tinham matérias limitadas, como, por exemplo, a segurança nacional e as finanças públicas, e ele funcionava de uma forma um pouco diferente da medida provisória atual. Ou seja, ele era publicado passados 60 dias da sua publicação. Se o Congresso não tivesse decidido nada sobre o decreto-lei, ele passaria a ter status de lei. No entanto, o que acontecia era que esse dispositivo ele era usado de uma forma muito ampla e abusiva pelo Poder Executivo, e essa função atípica de legislar do Poder Executivo, ela poderia se tornar uma ameaça para a harmonia dos três poderes. Mesmo assim, era necessário criar um ato normativo para dar celeridade na resolução de questões urgentes que apareciam no Brasil, né? Então é aí que o legislador brasileiro ele vai se inspirar na Constituição da República Italiana de 1947. Essa Constituição traz no artigo 77 que em casos extraordinários de extrema necessidade e urgência, o governo pode publicar medidas provisórias com força de lei. E esse artigo é muito parecido ao artigo 62 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que o artigo 62 é o artigo das medidas provisórias atuais. No entanto, os artigos do Decreto-Legge italiano e da medida provisória brasileira, eles são diferentes, porque ao importar essa instituição estrangeira, o legislador teve que modificar as medidas provisórias, o funcionamento delas, para se adequar às necessidades nacionais, uma vez que até mesmo o poder executivo e legislativo italiano e brasileiro são um pouco diferentes entre si. Então, essa instituição estrangeira foi adaptada para suprir as necessidades brasileiras. Após a promulgação da Constituição de 1988, nós tivemos a Emenda Constitucional número 32, publicada em 11 de setembro de 2001. E essa daí é a última emenda constitucional que vai modificar o funcionamento da medida provisória. Ela vai dar algumas limitações materiais e também vai impossibilitar a reedição sucessiva das medidas provisórias, tendo efeito em todas as medidas editadas após a publicação da medida provisória. Então, esse foi um pouco do contexto de origem histórica das medidas provisórias atuais. Eu sou a Camila e eu vou dar continuidade falando sobre as características e objetivos da espécie normativa medida provisória. A princípio, é relevante destacar que este é um procedimento legislativo especial, assim como as emendas constitucionais e as resoluções, por exemplo. Nesse sentido, para que possamos compreender de maneira mais efetiva suas características, precisaremos entender primeiro quais são seus objetivos. Nesse viés, entende-se como feito da medida provisória a viabilização da atuação do Poder Executivo por meio de medidas jurídicas que permitam a proteção da sociedade e do país em situações em que sejam identificadas relevância e urgência. Então, a partir dessa definição, nós iremos abordar quais são as principais características desse instrumento normativo. Primeiro ponto. A medida provisória é um ato normativo primário que possui força de lei. O fato de ser um ato normativo primário significa que
ela possui origem na Constituição da República Federativa do Brasil. Já a questão de possuir força de lei está vinculada ao poder que a edita, uma vez que a medida provisória é ditada pelo Poder Executivo e produz efeitos imediatos, ou seja, ela possui validade ao mesmo tempo em que tramita no Congresso, o que é exemplo de uma excepcionalidade, visto que, via de regra, esse tipo de procedimento deve ser realizado pelo Poder Legislativo, o qual possui como função típica legislar. Então, nós entendemos que há uma subversão dos atos processuais, uma vez que a medida provisória ela não precisa passar pelo crivo do Legislativo para que ela possa produzir os seus efeitos. Além disso, é elaborada pelo Presidente da República. Por ser excepcional, é unipessoal do Presidente da República, o qual poderá editá-la e publicá-la, mas de imediato ele já deve submetê-la ao Congresso, para que esta seja votada e possivelmente convertida em lei, conforme dispõe o artigo 62. Outro sim só será instaurada em situações de relevância e urgência. Mas como identificar quais casos se encaixarão nesses requisitos de relevância e urgência? De acordo com o ministro Celso de Mello, a medida provisória ela necessita de um estado de necessidade para que ela possa ser aplicada. No entanto, no que concerne à previsão constitucional, não há nenhum dispositivo que delimite de maneira expressa quais seriam esses casos de relevância e urgência, o que permite, então, um amplo campo de interpretação a partir das diversas doutrinas existentes no ordenamento jurídico. Em vista disso, entende-se, então, como relevantes assuntos intrínsecos à ordem coletiva, de modo que, caso sejam omitidos, poderão implicar em prejuízos irreversíveis à sociedade e ao país. Já a sua urgência significa que aquela situação ela não poderá aguardar longos períodos, necessitando assim da utilização da medida provisória para sua regulação. O que pode ser refletido também em um tratamento diferenciado no que concerne a sua tramitação. Outra característica importante desse instrumento normativo é que ele possui caráter provisório e deve ser apreciado em um período diminuto pelo Congresso, ou seja, a medida provisória ela já nasce com prazo de validade, necessitando de uma apreciação pela Casa Legislativa para que seja convertida em lei. No entanto, como já citei anteriormente a vocês, antes desse procedimento ela já pode produzir os seus efeitos, possuindo como uma delimitação temporal o prazo de até 60 dias, salvo quando esse período é prorrogado, ação que pode ocorrer uma vez em igual período, conforme dispõe os parágrafos 3º e 7º do artigo 62. Esse prazo, contado a partir da publicação, ele poderá ser suspenso nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Além do mais, o fato de ser provisório significa que, caso não seja aprovado em um período de até 60 dias, perderá o poder de produzir efeitos. Mas as relações jurídicas que adviram daquele período de vigência, elas continuarão existindo, necessitando então de uma regulação, que deverá ser feita por meio de um decreto legislativo. Ademais, é importante pontuar também que a sua não apreciação em até 45 dias poderá ocasionar o trancamento da pauta, o que impedirá que outros projetos sejam avaliados e votados antes da sua apreciação, o que é considerado uma das características mais singulares e um dos principais motivos de críticas referentes ao instrumento normativo. Por fim, tem-se que pode ocorrer em âmbito federal, estadual e municipal. A Constituinte, ela estabelece o uso da medida provisória ao âmbito federal. No entanto, em razão do princípio da simetria constitucional, pode ser estabelecido também para os estados e municípios, posto que a Suprema Corte do Brasil decidiu que governadores e prefeitos poderão fazer uso da medida provisória, desde que as constituições estaduais e as leis de organizações municipais lhe atribuam competência para tanto, com força de lei, nos casos de relevância e urgência. Certo. A medida provisória ela é uma espécie normativa com força de lei ordinária prevista no artigo 62 da Constituição Federal. Ela é editada pelo Presidente da República em caso de situação excepcional, que seria de relevância e urgência para o país. Ou seja, deve ser instaurado uma situação grave que requer uma normatização ágil.
Um exemplo bastante conhecido foi o que a gente viveu com a pandemia do coronavírus, onde foi necessária a edição de diversas medidas provisórias com o intuito de promover ações no combate à crise de saúde pública instaurada no país. Então, esses requisitos, eles vão se concretizar uma vez que, numa situação de relevância e urgência, a edição de uma lei ordinária se mostra uma solução ineficaz diante da morosidade de todo o processo legislativo comum. Então, a medida provisória ela vai entrar em vigor imediatamente após a sua publicação, não passando inicialmente pelo crivo do Poder Legislativo, criando uma normatização mais rápida, mais ágil, por uma questão que seja inadiável. Contudo, posteriormente, ela deve ser imediatamente submetida ao Congresso Nacional para sua aprovação ou rejeição. Então, a gente pode dizer que, diante de todas essas características especiais da medida provisória, ela é um importante instrumento à disposição do presidente, que pode tomar ações e decisões que ele achar que deve em determinado período. Foi conferida esse instrumento na emenda 32 de 2001. Um importante fato e curioso é o princípio da irrepetibilidade absoluta, previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Nele diz que uma medida provisória que foi rejeitada pela Câmara, pelo Senado, pelo veto presidencial ou pelo decurso de 120 dias, não pode mais ser objeto de matéria de uma nova medida provisória numa mesma sessão legislativa. Lembrando que a sessão legislativa ela tem um período de 1 ano, data o início de 2 de fevereiro até dia 22 de dezembro. E esse princípio ele é absoluto, ou seja, sob nenhuma hipótese, uma medida provisória pode ser reeditada ou reapresentada na mesma sessão legislativa que ela foi rejeitada. Ainda, há algumas curiosidades sobre o procedimento da medida provisória. Uma vez que a medida provisória foi submetida ao Congresso, o chefe do Poder Executivo não pode retirá-la de lá, ele pode apenas revogá-la por outra medida provisória. A instituição das medidas provisórias pelos estados é facultativa, devendo haver expressa manifestação legal na Constituição Estadual. E ainda, é possível o controle jurisdicional dos requisitos de relevância e urgência por parte das medidas provisórias na seguinte situação, quando for evidente a ausência desses pressupostos. Em se tratando de MP no âmbito criminal, segue uma medida provisória aprovada em 2019 e convertida na Lei 13.886 de 2019, que com grande repercussão e consequências positivas para a população brasileira. Medida provisória de iniciativa do então presidente Jair Bolsonaro permite que bens apreendidos com traficantes sejam vendidos de forma mais rápida e que os recursos obtidos possam ser utilizados antes mesmo do trânsito em julgado do processo. Antes, a maioria dos juízes esperava o fim do processo para liberar a venda. Essa medida do governo federal, publicada em junho, autoriza a realização dos leilões de bens apreendidos antes que eles percam o valor. Em 2019, havia no país cerca de 80 mil bens de traficantes apreendidos e com essa medida, aproximadamente 30 mil de bens puderam ser leiloados imediatamente. Ainda, com a aprovação dessa MP, foi garantido que os recursos apreendidos dos traficantes, recursos materiais e financeiros, sejam destinados não só ao combate às facções que praticam o crime e narcotráfico, mas também às casas que cuidam e recuperam usuários de drogas, às polícias estaduais, à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Durante a tramitação no Congresso, a senadora Simone Tebet disse considerar que grande parte das políticas de combate à violência tem foco apenas nas consequências. A medida provisória, por sua vez, combate uma das principais causas da violência, o narcotráfico, além de fornecer à polícia recursos que hoje faltam para o trabalho. Então, essa medida provisória pode ser um ponto de inflexão no sentido de que, a partir de agora, nós estaremos com foco cada vez maior na causa do que na consequência da violência. E mais ainda, entre o direito individual, privado de um cidadão, e o interesse público, maior de uma sociedade, que é o direito de ir e vir em paz, o direito à vida, à segurança, que nós fiquemos sempre com o direito coletivo da sociedade. Regime de tramitação, urgência. Passando agora para a previsão legal, a gente vai ver que a medida provisória ela é apresentada, né, a sua espécie normativa é apresentada no artigo 59 da Constituição, mas ela vem prevista legalmente no artigo 62. E no artigo 62, no parágrafo 1º, a gente vai ter as matérias que são vedadas para a edição de uma medida provisória, como, por exemplo, direitos políticos, assuntos relacionados à nacionalidade, cidadania. Bem, a medida provisória ela é de iniciativa do chefe do executivo, sendo então
uma função atípica, já que a função típica dele é administração, e a medida provisória ela vem com uma carga legislativa, sendo uma função atípica dele. Então, ela não é caracterizada como lei, porque as leis devem ser de autoria do Poder Legislativo. Como a advém do Poder Executivo, ela tem uma força de lei, mas não é lei. E ela possui 60 dias de validade, podendo ou não ser prorrogada por mais 60 dias, tendo no total 120 dias. E ela leva em consideração casos de relevância e urgência. Passando para os trâmites legais, agora nós vamos perceber as 3 fases, que é a fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Bem, a fase introdutória, ela é a partir da publicação. Então, a medida provisória, ela existe a partir da publicação do chefe do executivo, podendo ter validade de até no máximo 120 dias, né, que é com a prorrogação de 60 dias a mais. E aí ela passa para a fase constitutiva. Na fase constitutiva, a primeira votação é pela comissão mista. A votação é realizada pela maioria simples, que é 50% dos presentes mais um. E essa comissão mista ela é composta por senadores e deputados federais. Bem, aprovada pela comissão mista, ela vai à Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que, indo para a Câmara dos Deputados, no 45º dia, a medida provisória ela tranca a pauta de outras votações que estivessem ou que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. O mesmo ocorre se, passado 45 dias que ela deveria estar no Senado Federal, ela já vai chegar no Senado, trancando a pauta no Senado Federal. Este dispositivo é chamado de sobrestamento. Emanuel, o que é o sobrestamento? O sobrestamento ele é um dispositivo que existe somente para a medida provisória, que é para priorizar a votação da medida provisória nas casas legislativas. Quando eu falo casas legislativas, eu trato a Câmara dos Deputados e o Senado, ou o Congresso Nacional como um todo. Bem, então ela trancando essa pauta, ela vai ganhar prioridade e ela só vai destravar a pauta sendo votada e passando adiante para a próxima casa legislativa. Inicialmente, após a comissão mista, na Câmara dos Deputados, ela pode ser rejeitada. Sendo rejeitada, vai perder sua validade e vai ter a eficácia contida. E sendo aprovada, ela vai para o Senado Federal, onde vai passar por uma análise e, caso tenha alteração, ela retorna à Câmara dos Deputados, retorna a apreciação para a Câmara dos Deputados, onde eles vão acatar ou rejeitar as mudanças e ela vai ser remetida à sanção ou também à promulgação. E passando para a fase complementar, a gente vai ver que ela vai ser, ela pode ser convertida em um projeto de lei, que vai chamar projeto de lei de conversão, onde ela vai deixar de ser medida provisória e assim que acabar a validade dela, ela vai começar a ter efeitos e vai ser uma lei, porque vai ser de autoria do Poder Legislativo, porque vai ter passado por alterações. Eles vão apreciar o texto original, vão pegar trechos para depois fazer suas readequações. Bem, também vale salientar a questão das limitações. A primeira limitação é a limitação temporária. Como dito anteriormente, é a partir da validade da medida provisória, sendo de 60 dias ou prorrogada para 120 dias, que no caso seria mais 60 dias. É a questão de matéria. A matéria vai ser limitada no parágrafo 1º do artigo 62, que no caso, outra matéria é a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e também planos plurianuais. E as circunstâncias que a gente deve levar em consideração, as circunstâncias de relevância e urgência, e também implícitas que não vêm expressas na Constituição, podendo ser em circunstâncias e em momentos de pandemia, como nós passamos, e que foi necessário medidas de iniciativa do chefe do nosso executivo em relação à União, que no caso o presidente
da República ou também em casos de crises econômicas e entre outros. Olá, sou Leonardo Emanuel. Vou falar aqui um pouco sobre caso irregular de medida provisória, a inconstitucionalidade formal da medida provisória 664. O artigo 40, inciso 7 da Constituição Federal já estabelece que a legislação ordinária é responsável por regular os benefícios da pensão post-mortem de funcionários públicos, né? Apenas o valor devido aos pensionistas foi estipulado nos artigos constitucionais já citados, né, o artigo 40. Desde a primeira análise do artigo 40, pode-se concluir que a medida provisória 664 é uma alteração avançada nos artigos 215 e seguintes da Lei 8.112. Afinal, as medidas provisórias prevêem benefícios, mas não tratam de valores devidos aos beneficiários dessas pensões, né? Ocorre que uma pesquisa no tema evidencia uma grave falha na forma inconstitucional da medida provisória, pois conforme o artigo 40 da Constituição, não pode ser regulado por medidas provisórias. Trata-se de proibição expressa contida no artigo 246 do texto da Constituição, possuindo a seguinte redação, abre aspas, são vedadas medidas provisórias nos termos dos artigos constitucionais cuja redação tenha sido alterada por emenda entre 1º de janeiro de 1995 e a promulgação desta emenda. Essa emenda foi feita em 2001, 12 de setembro de 2001. Então, desde 1º de novembro de 1995 e 12 de setembro de 2021, medidas provisórias contra essas disposições são vedadas. E como o artigo 40 foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro em 16 de dezembro de 1998, e quando foi publicado a emenda constitucional, essa emenda constitucional que já havia uma inconstitucionalidade formal na medida provisória. Vale ressaltar também que antes das mudanças promovidas por essa emenda constitucional, o direito à pensão post-mortem estava no inciso 5º do artigo 40 do texto constitucional. Ou seja, conforme o antigo inciso 5º do artigo 40, que teve sua redação alterada em 16 de dezembro de 1998, cujo texto consta atualmente no inciso 7º do mesmo artigo, com modificações, o artigo 40 da Lei 8.112, referente às pensões nos servidores públicos, só pode e apenas pode ser alterada por lei ordinária e nunca por medidas provisórias. Mesmo com essa inconstitucionalidade expressa no texto da Carta Política de 1988, o entendimento do STF não acatou a fundamentação apresentada. Entretanto, uma vez que tenha sido proposta a ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e o Partido dos Trabalhadores unificados, junto ao Supremo Tribunal Federal, eles buscaram, lá para o Supremo Tribunal Federal, eles buscaram essa declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, E o processo ele foi julgado em resolução do mérito, sem a resolução do mérito, por inércia dos autores em editar a exordial. Então, eu venho aqui trazer 5 perguntas pertinentes à nossa temática, que eu acredito que vai tirar algumas dúvidas, e apesar de algumas já serem recorrentes, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, A primeira pergunta, eu trago ela que fala assim, o artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe que, não sendo a medida provisória apreciada em até 45 dias pelo Congresso Nacional, contadas de sua publicação, ela entrará em regime de urgência constitucional. O que eu quero saber? O que significa isso ao Congresso?
que esse regime de urgência significa, né? Ela significa que, por sua vez, haverá o sobrestamento da pauta, né? Ou seja, ocorrerá o trancamento da pauta na Casa Legislativa em que a medida esteja tramitando, né? De modo que, em sessão ordinária, nenhuma proposição poderá ser deliberada até concluída a votação desta medida provisória, né? A segunda pergunta, né, é em relação à Carta Política de 1988, né, que determina que, para a edição de medidas provisórias, há de se observar o cumprimento de dois pressupostos, né? Quais são esses? Então, a urgência e a relevância, nesse sentido, são os dois pressupostos, né, que devem ser cumpridos, né? E é necessária a presença simultânea desses dois requisitos para que a sua adoção seja autorizada, né? Caso contrário, está-se diante de uma inconstitucionalidade. A terceira pergunta, né? Vamos lá. É possível a edição de medida provisória para instituir imposto sobre grandes fortunas com o objetivo de aumentar a arrecadação no país? Certo. Não. Uma vez que, mesmo estando presentes os requisitos de relevância e urgência, o IGF não poderá ser instituído por medida provisória. E como é que eu posso falar? Tendo em vista, sim, que essa modalidade de tributo é criada por lei complementar, né? E o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, ele veda, né, a edição de medida provisória que tenha por objetivo a matéria reservada à lei complementar. A quarta pergunta, ela já entra na parte da eficácia, né? Quando a medida, né, provisória ela perde sua eficácia, né? Conforme o disposto no artigo 62, né, parágrafo 3º, as medidas provisórias é salvado o disposto no parágrafo 12, perdendo a eficácia desde a edição, se não forem, né, convertidas em lei dentro do prazo, né, de 60 dias, né, prorrogável nos termos do artigo 7º, uma vez por igual período, devendo assim o Congresso disciplinar os seus atos, as suas relações jurídicas, né, delas decorrentes naquele período. A quinta, a gente entra nas partes das vedações, né? Quais são as matérias vedadas, né, às medidas provisórias? Essa delimitação ela está estabelecida assim no artigo 62, parágrafo 1º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, né, o qual estabelece que há matérias relativas à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, são vedados, né? Ressalvado só o que está previsto no artigo 167, né? Parágrafo 3º da Constituição.